Ai, meu Deus, já fiquei perdida. Olá, senhoras e senhores que estavam nos acompanhando no programa da semana passada. Hoje é um novo programa, mas a gente está aqui desde semana passada com a minha roupa. Só para vocês saberem que nós trabalhamos, né, Van? Nós trabalhamos. E não é porque a gente caiu do céu a nossa carreira, é porque a gente aqui, ó, a gente rala e os neurônios estão tudo preparados para poder oferecer o melhor para vocês. Então, quero relembrar minha convidada maravilhosa do programa de hoje, Vanderly Marchiori, que ela é nutricionista maravilhosa e tem tudo de planta. Gente, pensou numa planta, pergunta para Van, que se ela não souber, não tem ninguém na Terra que saiba. E se ela disser se ela disser que é ruim, é porque é ruim, é bom, é que é bom. Cola na Van que ela sabe tudo. É assim, viu, Van? Não seja modesta, não. Enfim, por onde nós tínhamos parado na semana passada, tipo há 15 minutos atrás? Onde é A que gente estava falando dos adaptógenos. Adaptógenos. Ashwagandha, rodiola, gengibre. Exatamente. E esse gengibre, como adaptógeno, ele pode ser a raiz mesmo? Pode, feita rizoma. chá. Rizoma. Não precisa ser um Ele é extrato. inibidor de COX-1 e COX-2, então ele também é anti-inflamatório. Ele é um excelente neuroprotetor e anti-inflamatório cerebral. Aham. Né? Então já começa daí, a gente já tem esse papel. Além disso, ele é bactericida, fungicida e antiviral. Ou seja, o gengibre, ele está naquela categoria que eu amo, que é bom, bonito e barato. Ele é acessível. Porque muitas vezes a gente fala de plantas que não são acessíveis para a maioria da população. Uhum. Né? Lembrando que nós temos muitas plantas que são distribuídas nas UBSs e nas UPAs. Né? Nós temos distribuição de plantas medicinais nas unidades básicas de saúde, mediante prescrição de profissional dali. Uhum. E aí, quando tem prescrição de profissional de fora, as enfermeiras, enfermeira não, farmacêutico que faz a dispensação, normalmente ele faz a conversão da receita. Então, eu sempre tive o hábito de conversar com o pessoal da UBS mais próxima do meu consultório e perguntar o que ele tinha ali. Porque durante uma época, a Maitê Ilicifolia, que a gente falou no outro programa, que é gastroprotetor, tinha demais e eles estavam perdendo até. E aí eu comecei a mandar os meus pacientes irem buscar na rede pública e ele fornecia. Ai, que legal. Então, a gente tem como acessibilizar. Aham. E bom que o gengibre dá para fazer chá, dá para fazer suco. Ele na água aromatizada vale? Só assim as lasquinhas no agosto. Ele vale como anti-inflamatório. Tá. Não como um modulador de nada, porque ali a quantidade é muito pequena. Muito pequeno. Agora, se você usar, e essa é uma sacada, eu diria que é a sacada do início do programa. Para quem tem enxaqueca, usar água de coco e diluir uma colher de chá de pó de gengibre, em 15 minutos a dor foi embora. Uhum. Tem estudos, inclusive, que comparam gengibre com medicamentos para enxaqueca. Sim. Medicamento para enxaqueca, e ele também é comparado com medicamentos para enjoo em gestante. Tanto é que nós temos um medicamento que tem a vitamina B6 com o gengibre exatamente para tratamento de enjoo em gestante. Ó, gengibre arrasa, nunca duvidei dele. Olha aí, ó, cada vez melhor. Bom, então temos a ashwagandha, a rhodiola rósea, o gengibre. E agora, pegando um viezinho com a ashwagandha, há um tempo atrás a Anvisa, ela proibiu a comercialização da ashwagandha, enfim. O que rolou? Qual foi o rolê dessa vez aí, hein, Ivan? Na realidade, a gente não tinha comprovação de vários dos papéis que eram atribuídos à ashwagandha, né, a vitania somnífera, e nós não tínhamos extratos com qualidade e padronização adequados. O que a gente precisa lembrar é que as pessoas precisam entender. A Anvisa é um órgão regulador, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, quando ela proíbe alguma coisa, é porque o papel dela é proteger o cidadão. E eu participei de muitas ações lá dentro, principalmente quando a Ana era a gerente não, ela era a diretora mesmo da parte de fitoterápicos da Anvisa, da fitoterapia da Anvisa, Ana Cecília, e ela sempre mexia comigo quando ela me via lá. Ela dizia assim: o meu trabalho está triplicado por conta da sua categoria. Por quê? Ela fez assim: cada vez que vocês mandam um pó de beterraba, que eu tenho que analisar toda a documentação para saber se ele realmente libera óxido nítrico ou não, eu paro de olhar para a ashwagandha.
Então, eu preciso ter filtros para segurança pública. Por que que é diferente do FDA dos Estados Unidos? Porque no FDA, se você tomar uma coisa e te fizer mal e te levar para o hospital, quem vai pagar o hospital é você. Aqui, fez mal, você vai para o hospital público, quem paga é o Estado. Então, o Estado deve ter um órgão regulador e protetor do cidadão. Então, quando foi proibido a ashwagandha, é porque faltavam estudos clínicos necessários para todas aquelas alegações e também qualidade de produto. Então, é uma mistura disso. A mesma coisa com o aloe vera. O aloe vera permanece proibido para uso interno. Não, mas marca X vende, tem o registro. Não, ela não tem o registro. Ela tem uma liminar da justiça permitindo a venda. É diferente. A Anvisa pegou no pé da empresa? Não, ela proibiu todas as empresas. E proibiu, sabe por quê? Porque a maioria dos produtos tinha 98% de sacarose e 2% de extrato de aloe vera. 2% de extrato de aloe vera não cura nenhuma inflamação. Você só estava aumentando a glicemia de pacientes diabéticos e colocando eles mais em risco. E outra, faltam estudos clínicos comprobatórios de atividade anti-inflamatória de aloe vera. Então, enquanto não tiver com os produtos que são comercializados, a Anvisa não libera. Aí isso é comercializado tranquilamente, através da liminar. Através da liminar. Mas não temos nenhuma segurança de qualidade. Não dá para você... Qualidade, eu vou te falar, aquele produto em si, ele tem um padrão de qualidade muito bom. Porque a empresa é uma empresa idônea. É porque nós tivemos um pequeno contratempo aqui nos estúdios. Vocês vão ver que a minha frase, né? Não sei nem onde parou, mas nós tivemos, por motivos de força maior, dar uma pausa. Agora nós voltamos como se nada tivesse acontecido, tá? Estávamos falando... Que a gente é dessas. Ajeita ali e vai. Nós estávamos falando, Van, sobre o aloe vera, né? E de que tem uma marca muito comercializada no Brasil. Você estava falando que realmente ele tem uma qualidade muito boa. Sim. E por que ainda ele funciona, comercializado sob liminar, né? Então, porque eles precisam, na realidade, qualquer marca que queira uma liberação de Anvisa, ela tem que passar por um processo de estudos clínicos. São os estudos clínicos aí. Então, você precisa de pelo menos... Ele já tem tempo até para ter desenvolvido isso. Só que não é uma questão só de tempo. A gente sabe que existe um investimento muito alto que deve ser feito. Não é fácil a gente ter ali alguns milhões para investir em todo esse processo para validação de um suco, né? E aí isso também encareceria muito mais o produto. Já não é um produto barato, ele ficaria ainda mais caro. Então a gente tem essa característica. Mas ele continua sendo vendido sob liminar de justiça. As pessoas ficam bravas comigo, sabe? Porque vira e mexe, um dos representantes entra, outro dia entrou lá no meu direct, quero te oferecer, obrigada. Mas vocês não têm registro e tá tudo bem. Não, porque tem comprovação, porque não... Então me manda. Me manda porque talvez eu tenha realmente pulado esse capítulo da sua história. Tá tudo certo, me manda, porque se tiver, eu vou ser a primeira a falar na minha rede que tem e que as pessoas podem começar a usar. Mas os documentos nunca chegam porque eles não existem. Isso invalida o produto? Não, mas a gente tem que entender que não é um produto milagroso, como nada é milagroso. Absolutamente nenhuma planta é milagrosa. Nós sempre temos, eu falo que para cura a gente tem várias facetas. E uma das facetas pode ser a fitoterapia. Mas precisa também da sua mudança em vários outros aspectos, né? Contexto, né? É um contexto. Então nós vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Para o aloe vera. Bom, estávamos falando antes do imprevisto e antes do aloe vera também, sobre fitoterápicos com ação adaptógena, né? Para auxiliar o nosso organismo na modulação do estresse, do eixo HPA. Então falamos da rhodiola rósea, da ashwagandha, do gengibre maravilhoso. E tem uma plantinha que eu e a Van também gostamos muito, que é o Crocus sativus, né, Van? Eu acho que em tratamento de depressão, tratamento de ansiedade, ela tem
bastante trabalho científico, inclusive entrou no último guideline de canadense de transtornos de humor, que ela tem nível de evidência A para recomendação para transtornos de humor, né? E Sim. também tem um efeito adaptógeno, o Crocus sativus, né? O Crocus sativus ele é riquíssimo em safranal, em crocinas, picrocrocinas. Ele é bastante eficaz e seguro. Ele é sensacional, principalmente para mulheres. E ele tem uma ação de redução de impulsão alimentar. Então, isso encanta aquela mulher que é ansiosa, porque ele trabalha a ansiedade também, ele é um inibidor de recaptação de serotonina. Ele acaba tendo um retorno muito rápido. Ela para de beliscar ao longo do dia. Né? Ainda não se sabe por que as mulheres respondem melhor do que os homens ao Crocus sativus, mas o Crocus efetivamente é uma planta que funciona muito bem para as mulheres e doses pequenas. A gente trabalha com doses de 200 miligramas, que é uma dose pequena, né? E não só isso, né? Ele tem um papel que também é neuroprotetor, porque ele libera BDNF, ele reduz a neuroinflamação. Então, nós já temos muitas evidências com Crocus sativus. Eu, dentro das minhas histórias curiosas, eu fui para a Índia dar uma aula num congresso médico. E fui numa loja, né? Porque, óbvio, né? A gente tá lá, a gente quer ver tudo. Aí fui numa loja e eu quase comprei um sari de seda pura por $60. E eu olhei aquele sari maravilhoso e olha e vira e experimenta e trança. Fiquei lá uns 10 minutos, 15 minutos olhando o tal do sari. Enchi a paciência do vendedor e no final das contas não comprei o sari. Né? Eu falei, $65, um sari? O que eu vou fazer com isso lá no Brasil depois? É lindo, mas não vou usar. Na saída ele sacou, o cara é tão esperto, ele sacou quem eu era. Ele veio para mim com uma caixinha de 10 gramas de Crocus. Tá sentadinha, né? Ele fez fortuna. assim. Ele fez assim, esse Crocus veio do Caxemir. A produção é muito pequena, orgânica, $100. Eu falei, $100, 10 gramas? Não, o senhor tá louco. Não vou levar. Ele foi buscar a nota de entrada daquele Crocus sativus para me provar que ele tinha pago $85 cada 10 gramas. Eu comprei o Crocus a $100, feliz da minha vida. Não comprei o sari, mas o Crocus. Dei uma de muito fina e chique, usei esse Crocus em muitas receitas. Eu já ganhei também. Receitas de ouro. Sim, não. Né? Para convidados especialíssimos. Eu já ganhei também um vidrinho de Crocus de uma amiga minha que foi para a Índia e me trouxe. Eu já sabia, chega da dó de usar. Usa porque ele umedece. Não, já acabou, já foi não tapa. E a gente também tem a padronização do Crocus, né, Evan? Isso que é importante. Sim. Existe o Crocus padronizado e é importante. Tem a padronização de safranal, crocinas, então não é. E a gente tem um Crocus aqui que ele é duplamente padronizado. E esse duplamente padronizado, ele realmente funciona muito bem para redução de ansiedade e redução de apetite. Eu utilizo muito em pacientes que estão em desmame do antidepressivo. Então, está diminuindo a dose do inibidor de recaptação de serotonina e eu vou aumentando a dose do extrato de Crocus. E é muito bom. É muito bom. Eu adoro. Eu preciso depender de química. E tem outra planta também que é a Bacopa monnieri. Ela não é tão conhecida. Sim. Mas eu acho que injustamente, porque a Bacopa monnieri a gente tem também bastante estudo clínico, inclusive de melhora de performance cognitiva, aumento de acetilcolina, né, com o Bacopa monnieri. Eu acho que a Bacopa, na realidade, ela foi mal colocada no mercado. Né? Existe um produto, que é o produto referência, produto pronto já, que é o Cognitus, mas ele é muito caro. A Bacopa não é uma planta barata. Né? Isso também a gente tem que deixar claro. Extratos muito bons nem sempre são baratos. É diferente da gente falar do preço de um chá. A gente está falando de encapsulados que têm uma ação ali importante, que para ter aquela ação importante, eles precisam de tecnologia e de ciência e estudos para que cheguemos a essa dose de administração. Então, vai ser um produto que tem um valor agregado muito bom, mas que não é baratinho. Nem sempre é baratinho, né?
Eu acho que a Bacopa ela chegou no Brasil com esse valor agregado muito bom, mas com um preço final alto. Ai, E aí sim. isso impediu as pessoas de testarem tanto e de observarem o resultado, constatarem a melhora. Ela Uhum. melhora muito, principalmente quando você faz associação com o ômega 3 e o DHA, Sim. né? Quando você associa DHA com a Bacopa, para quem está prestando concurso, para quem está prestando prova de vestibular, enfim, para quem estuda muito, para quem trabalha muito com a mente, né, para quem Uhum. produz conteúdo, para quem é jornalista, que tem que estar sempre muito disposto mentalmente, vale a pena fazer a Bacopa. Para nós. Nós também É, então aqui, ó, 11h30 da noite nós estamos aonde aqui, ó. Né? Não vou nem dizer o evento. e ainda vou pegar a estrada de volta. Nossa, até Highlander, a gente tem que ser Highlander. E você falou, né, do medicamento à base de Bacopa. Eu lembrei que a gente tem alguns medicamentos, enfim, alguns fitoterápicos, formulações que incluem a planta e uma vitamina, um mineral, um complexo B, um zinco, um cobre. Como é que é do ponto de vista de biodisponibilidade, a mistura de um nutriente, de um mineral com um extrato vegetal na mesma formulação, Van? Existe interação? Como é que você vê essa mistura? Então depende, né? Até um ano e meio atrás era proibido que a gente colocasse vitaminas e minerais no mesmo. Mas sempre, É, o povo sempre colocou, né? mas era proibido, agora não é mais proibido, né? Aham. Porque se entende, quando você estuda farmacocinética, você entende que tem coisas, por exemplo, que fazem sentido. Você pode e deve fazer, né, na história da Bacopa. Você pode colocar B12, B3 e B9 junto, porque potencializa a ação da planta. E Uhum. usar o DHA em conjunto. Por que que a gente não põe o DHA junto? Porque o DHA é um óleo. E aí, se ele está micronizado, vai ter um volume muito grande, aí vão ser várias cápsulas. Você deixa o óleo ali à parte, toma uma cápsula do óleo e faz outra cápsula com as vitaminas que tem um baixo volume e a Bacopa cabem todas em um só lugar. Só que se você tem uma planta, por exemplo, uma carqueja, que ela é lipolítica, eu não posso colocá-la junto com o óleo, porque ela vai Hum. reduzir a eficácia de absorção e de metabolização desse óleo. Eu vou perder parte do produto. Uhum. Eu vou perder se eu uso faseolamina, por exemplo. Fazer um uso de faseolamina, que é um inibidor de absorção de carboidratos, eu não posso fazer uso junto com cápsulas de ácido hialurônico, porque é um disacarídeo. Então eu vou perder, Uhum. né? Ai, Wanderly, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Estudar interação dá muito trabalho. Uhum. Muda todo o tempo. A gente tem que estar sempre esperto. Uhum. Só que assim, existem algumas coisas que fazem muito sentido e que são eficazes em conjunto e outras que não. Eu tenho por princípio, quando eu quero usar uma planta, eu uso uma planta isolada de qualquer nutriente, porque eu quero que aquela planta seja absorvida e metabolizada individualmente e não que haja competição, É, né? eu também faço isso. E muitas vezes você tem um paciente que está ali com sintomas de deficiência de serotonina e, ao mesmo tempo, ele tem uma homocisteína alta. Então, por exemplo, eu uso o Crocus para os sintomas, né, melhora de neurotransmissão de serotonina, e eu uso lá o complexo B para baixar a homocisteína também de forma separada, Sim, né? Quando a gente, às vezes, não tem certeza que planta, será que eu ponho o zinco, será que eu ponho o ferro, quando você não tem certeza, separa. separa. No final vai dar certo. Eu É, ensino assim para os meus alunos, para não ter é. confusão, porque às vezes eu recebo, o paciente chega de alguém que fez uma prescrição de resveratrol, enfim, com vitamina D, com ferro, com zinco, com extrato de chá verde, tudo da mesma formulação. Ácido alfa-lipoico, eu falo, gente, que confusão que tá essa forma, vamos simplificar. Então, eu também gosto de simplificar. É. Eu perguntei porque hoje, enfim, cada vez mais aparecem fitoterápicos misturados, principalmente um complexo B, Sim. né? E aí eu falei, mas será que isso realmente não diminui a biodisponibilidade do fitoterápico ou não? Então, às vezes quando a fórmula já está pronta, né? Você compra pronto lá na farmácia, é aquilo e pronto. Mas se você vai manipular, eu ainda prefiro separar.
Eu também prefiro separar, mas eu acho que tem algumas coisas que fazem sentido em conjunto, Aham. né? Só que aí, mais uma vez, depende muito do estudo para você saber. Não Isso. tendo a garantia do Da conhecimento, internação. separa, Separa, separa. vai dar certo, vai dar certo. Bom, falamos de outra plantinha também, que inclusive é aqui no estúdio, né? Porque vocês não conseguem ver, mas tem uma pessoa ali que tá tomando um chimarrão. Se eu tomar chimarrão agora, Van, sem brincadeira, eu saio daqui dando pirueta e demora 3 dias para eu dormir. Mas o Ilex, né? O Ilex paraguaniense, nós inclusive temos estudos falando Sim. sobre o efeito dele na cognição, melhora cognitiva, né? E outras coisas também. Então, hoje, tomar um chimarrãozinho cai bem, vai bem. Chimarrão sempre vai cair bem, né? O Ilex paraguaiensis, ele tem um grupo de metilxantinas muito potente. Aham. Dentro das metilxantinas existe a cafeína, mas a cafeína não é a grande vedete do Ilex. Ele tem o grupo das metilxantinas que tem um efeito que a gente chama de efeito entourage, né? O entourage, que é um efeito de sinergia entre os próprios fitoquímicos da planta. Ou seja, eles agem sinergicamente, eles se autopotencializam para que a gente tenha melhora em todo o nosso sistema de não só de cognição, mas também de recompensa. Então, a gente melhora muito com o chamate ou com o chimarrão. Né? Ao sistema dopaminérgico, né? Exatamente. A gente consegue fazer uma liberação maior, a gente melhora a cognição, a gente melhora a disposição, a gente melhora absolutamente tudo quando você começa a tomar. E o interessante do chimarrão, eu tenho a presidente da BiFIT, né, da Brasileira de Fitoterapia, é a Maria Angélica Fiut. Ela é uma cariúcha, né, porque ela é uma gaúcha que mora já há 16 anos no Rio. Amo o Rio. Mas todas as noites que eu fico lá na casa dela, vem uma cuia. Né? E a sogra dela é muito divertida. Então, a vovó, ela senta. A cuia da vovó é diferente, por quê? Porque ela está desde manhã com a mesma cuia. Então, ela só vai adicionando água. Ou seja, ela está lavando aquele mate o dia inteiro. A cafeína daquele mate já terminou no meio do dia. Ela continua com as metilxantinas disponíveis, mas a cafeína ela não tem mais ali. Então, é bastante interessante a gente entender que são exatamente essas metilxantinas que não só promovem essa disposição mental, esse pique, mas que também atuam no controle de LDL, colesterol e colesterol total. Beber chamate reduz em torno de 11% o colesterol total e LDL e colesterol. Ou seja, é sempre um efeito amplo. Sim. E vale também para o extrato, né? Para a Super droga vale, vegetal, super pra vale. bebida. Vale para tudo. Vale inclusive para algumas marcas de chá pronto. Ah, legal. A gente tem algumas marcas de chá pronto que elas são bastante eficazes. Não vou entrar aqui no mérito da quantidade de açúcar delas, porque esse é um outro ponto. Sim. Infelizmente, o brasileiro não sabe beber bebidas sem açúcar ou edulcorantes e não sabe comer algumas preparações sem muito sódio. Né? As pessoas falam de alimento industrializado, mas eu sempre tenho uma questão já de muitos anos, eu já trabalhei para associações de produtores de alimentos durante muitos anos. E uma questão que eu sempre colocava na mesa era a seguinte: o CEO de uma grande indústria de alimentos, ele não acorda pensando em quantas pessoas ele vai matar durante aquele dia com algum alimento ou alguma bebida. O que ele quer é que as pessoas consumam para que a empresa continue lucrativa. E vamos entender um negócio bem sério: as empresas têm que ter lucro, porque é assim que elas mantêm os empregos, né? Então, essa parte já está estabelecida. Nenhuma indústria começa para ser filantrópica. Todo mundo precisa pagar suas contas, e até aí tudo bem. O fato é que a indústria do alimento ela atende à necessidade e pedido do mercado. Então, os brasileiros consomem coisas com muito mais açúcar e edulcorante porque eles querem esse sabor. Porque cada vez que a gente faz uma legislação como a Anvisa fez, e a grande fabricante de refrigerantes reduziu 38%, porque a Coca-Cola reduziu nos primeiros 2 anos 38% da adição de açúcares. As pessoas reclamaram. Eu tenho um sobrinho que ele bebe muito refrigerante.
Ele olhou para mim um dia, ele fez assim, essa Sprite tá sem açúcar. Nossa. Eu falei assim, não, reduziu. Eu falei, realmente reduziu 38% na fórmula. Você tá querendo dizer que eu vou ter que colocar açúcar na minha Sprite? Não, cara pálida, eu tô dizendo que você vai ter que habituar o seu paladar a um novo sabor. Muitos brasileiros como ele não querem adaptar paladar. As pessoas querem o sabor extremo, doce ou salgado. É o momento da alegria. É o momento da má educação alimentar. Então, acho que a gente precisa trabalhar as sensações de sabor. E aí eu já pego aí a Ginema silvestre. Porque a Ginema silvestris é uma planta que, na forma de spray, ela ceda as papilas gustativas para açúcar. E olha que ótimo, se eu cedei a papila, eu não tenho a sensação de sabor, aquele super doce perde a graça, eu deixo de consumir. É uma maneira de fazer a transição de adaptação de sabor. O treinamento. Treinamento. Tanto para o açúcar quanto para glutamato monossódico, Sim, para o que quer que Sim. seja. Não é fácil, né? E principalmente quando a pessoa ela não quer. Porque a pessoa precisa querer. Ela quer sentir aquela alegria momentânea. E nós temos o Guaraná também, né, Van? Guaraná, Paulínia Paulínia. Copana. Melhor Guaraná do Brasil, quiçá do mundo, é da região de Maués. A região de Maués, na Bacia Amazônica, tem o Guaraná que tem também a melhor quantidade e qualidade de xantinas disponíveis. O Guaraná ele é muito utilizado por alguns médicos, o Dr. Delgílio. Ele fez ele fez uma série de publicações com Guaraná para pacientes com câncer. E sensacional, porque o que ele fez? Ele pegou o paciente que estava no ciclo de quimioterapia, que tinha um cansaço, uma fadiga extrema, e ele começou a dar Guaraná em pó. Padronizado, logicamente, é um produto de qualidade. Ele começou a dar o Guaraná em pó e as pessoas começaram a ter uma adesão maior à químio e menos efeito colateral quando usavam o Guaraná. Olha aí. E esse foi assim, foi um ponto de muita atenção para as equipes do Hospital das Clínicas que trabalhavam e trabalham com isso. Porque a hora que o paciente está ali esmorecendo, está cansado, que está desmotivado, está desesperançoso, o Guaraná ele dá essa realinhada, né? Eu falo que dá uma Acorda organizada. também. E o mecanismo é justamente a padronização, metilxantinas. Metilxantinas. E cafeína também tem no Guaraná? Tem, ele tem cafeína. Tem, né? Tem uma cafeína em quantidades menores do que o café, mas ele tem sim. Eu sou muito adepta de utilização de cafeína para melhora cognitiva. Inclusive, a gente tem muito estudo sobre isso, né? Sim. Porque a cafeína, ela compete com o receptor de adenosina no sistema nervoso central. Então, a adenosina, ela dá uma sensação de relaxamento, de sono. E a cafeína se liga no neurônio na mesma região onde a adenosina se liga. Então, tem um efeito de antagonizar a ação da adenosina. Então, mantém você em alerta, em disposição. O meu filho está prestando vestibular agora, né? 550 provas já fez. E aí eu tenho ali os meus recursos para ele manter o foco. E modéstia à parte, ele está saindo muito bem. Então, e ele percebe, assim, ao longo do ano eu vim testando com ele algumas formas de a gente utilizar. E ele percebe, sim, que ele consegue ficar mais focado, mais concentrado, com mais energia mental com essas suplementações. Só que a gente tem que cuidar, principalmente quando usa cafeína isolada, né? Por uma questão de dosagem e de aquilo virar meio que uma bengala, né? Chega um momento que você, eu acho que eu só vou conseguir estudar, só vou conseguir fazer a prova com a cafeína. Mas bem usada, seja através de, fitoterápicos que tem cafeína ou da própria cafeína, eu gosto da time release, vai bem, viu? Eu, se tomar cafeína, como eu falei, eu não sou a pessoa que não pode tomar cafeína. Mas, para quem pode, manda brasa, vai bem, vai bem. Eu também sou uma metabolizadora lenta. Nossa, uma quantidade mínima de cafeína, eu já tenho muito efeito. Eu tenho um histórico familiar de transtorno de ansiedade aguda, né? E bem importante. No começo desse ano, a gente teve um problema familiar muito sério. E pela primeira vez eu tive crises muito importantes de ansiedade. E hoje eu tenho limite para café. Né? Hoje eu tomo café de manhã, tem dia que eu acordo,
eu já acordo sabendo que naquele dia eu não posso beber café. E outro dia eu fui visitar, acho que eu fui numa reunião e a pessoa falou assim, eu trouxe um café para você. Eu falei, você me desculpa, eu já deu minha cota hoje. Uhum. Não, mas é um café especial e eu só experimentei porque, enfim, ela foi muito Ser gentil. educada. Não, ela foi muito gentil mesmo, ela fez um café especial, orgânico, XYZ. Experimentei, mas eu não tomei toda a dose porque eu começo a ter taquicardia se eu extrapolo. Uhum. E é a taquicardia da ansiedade, não é da cafeína, é da ansiedade. Aham. Então a gente tem esse viés que deve ser observado para algumas pessoas. Sim, sim, porque a cafeína ela também aumenta a neurotransmissão de norepinefrina. Então, aumenta a norepinefrina, você começa a ter, enfim, os sintomas de quem já está com ansiedade. Tem a norepinefrina um pouco mais alta, já é um prato cheio para ficar que nem nós, assim, Sem né? dúvida. Não recomendamos. Mais ligada. Exatamente. Não Pode desligar. precisava, né? Falando em mais ligada, pode desligar Olha o aí, meu ó, ar. a cafeína ali, ó, É, chamando no telefone. Vai. E me lembrou agora... é para eu pagar impostos. É, É meu alarme, é para pagar imposto. Eu não preciso nem me botar alarme, ele já pula em cima de mim. Eu me lembrei agora do chá verde também, Camélia né? A sinensis. Camellia sinensis, que também tem um pouco de cafeína, mas tem a L-teanina, que é um aminoácido que aí já tem um efeito de ser auxiliar, na verdade, no tratamento de ansiedade, né? Sim. E uma coisa compensa a outra, Van. Ah, eu sei que o chá verde tem cafeína e tem a teanina. Então, a pessoa que toma o chá verde e tem ansiedade ou tem algum efeito pelo consumo da cafeína, a presença da L-teanina dá uma contrabalanceada ou depende muito de cada pessoa? Depende de cada pessoa, depende do volume consumido. Uhum, O que eu percebo é de quem gosta, o chá verde não é a minha planta de maior prescrição, nunca foi. uhum, Nunca foi porque ele é uma planta extremamente adstringente e ele rouba muito ferro. aham. Então eu nunca prescrevi muito. Mas eu sou da época que a revista Boa Forma fazia dieta de chá verde, né? Sim. E eu fui a primeira a fazer a dieta de chá verde, escrever a dieta de chá verde para a revista. Foi uma loucura. Foi uma loucura porque assim, eu expliquei tudo, expliquei isso. O chá verde é encantador, né? A Camellia sinensis é encantadora porque tem muita publicação provando que ela tem uma ação protetora de célula tumoral muito importante, que ela trata a doença cardiovascular também com bastante eficácia, ou seja, tem muita comprovação boa. Mas ela quela gordura e ela quela ferro. Uhum. E aí, por ser uma planta adstringente, ela também resseca fezes. Faço a matéria, tá tudo bem, tudo bonitinho. Aquela revista estourou de venda, estourou. Foi assim um blockbuster daquele ano, né? E 1 mês e meio depois, a diretora de nutrição me chamou para uma reunião na Editora Abril. E aí lá fui eu, para Abril. A hora que eu chego na redação da Boa Forma, absolutamente todas elas tinham uma garrafa de 1 litro, 1,5 litro, 1 litro de chá verde nas suas mesas. E aí eu fiz assim, escuta, todo mundo está tomando? Tá, todo mundo está tomando, mas assim, a gente toma isso até a hora do almoço. Na hora do almoço, a gente faz mais 1 litro e bebe 2 litros dia. Meu Deus. Falei, gente, vocês não podem fazer isso, né? Vocês não podem fazer isso, porque não é a quantidade adequada. Aí uma começou assim, será que é por isso que meu intestino está preso? Será que é por isso que eu tô anêmica? Ou seja, ali já tinha 5 pessoas com problemas em função do excesso de chá, né? O que mais acontece é que a L-teanina ela é importante, mas ela é muito mais eficaz quando ela está estratificada fora da Camellia sinensis. E ela não reduz o potencial estimulante da camélia. Então, eu prefiro usar ela separada. Ela separada, né? E a gente tem também o extrato padronizado de chá verde, que não tem cafeína, né, Van? Tem sim, o descafeinado. E... Mas aí a minha questão é como é que ele foi descafeinado? Porque tanto o café quanto o chá verde descafeinado, às vezes ele passa por um processo que envolve muito metal pesado. Aí eu prefiro usar outra planta ou não usar o descafeinado e trabalhar ali calculando a quantidade aproximada de cafeína. Certo, porque enfim, Prefiro menos cafeína, mais a cafeína do que o tanto de metal pesado que está envolvido
no processo de descafeinização. Ação da cafeína, é verdade. E essa questão do chá verde, ela é bem comum, né? Tanto que a gente tem caso de hepatotoxicidade, de Sim, óbito, de sim. interação. E aí vem a culpa. A culpa é do chá verde. Não é que a culpa é do chá verde. A culpa é do tanto que bebeu e do fígado do dono que tá bebendo esse chá todo, né? A culpa é da falta de orientação especializada. Fitoterapia Uhum. merece estudo e ela merece uma prescrição individualizada, uma análise. Uma análise. Uhum. Eu estou atendendo um casal, ela tem 76, eu acho 78, ele tem 81. E ela veio para mim com 76 querendo emagrecer. Uma mulher lindíssima. Mas assim, ela tem exatamente o quadro oposto ao seu. Ela é muito baixinha. E aí o impacto dos alimentos na falta de altura dela é maior. Eu posso engordar o quanto que eu quiser, que ninguém Não, nota. você pode comer mais caloria que ela se dilui. É Ninguém diferente. nota. Engordou Né? 2 quilos, nada. Agora, para ela que tem 1,48 m, aquela fatia de bolo confeitado, aquelas 450 calorias, ela tem um impacto muito grande. Né? Porque, enfim, o basal dela dá 1.300. Então, a fatia de bolo vai ser meio dia dela, né? 50% da necessidade dela. Ou seja, o ganho de peso é muito mais fácil, ainda mais para uma idosa que se movimenta pouco. Ela voltou a se movimentar porque eu entrei com planta anti-inflamatória, eu entrei com urucum, padronizado para ter atividade anti-inflamatória. Ela voltou a se movimentar muito bem e ela voltou a comer melhor. Uhum. E aí usei uma outra planta para reduzir a insônia dela. Então, ela está com mulungu para dormir. Uhum. Ela começou a dormir melhor com mulungu, ela come muito melhor ao longo do dia inteiro seguinte. Uhum. Sem esforço, e ela, no retorno, ela assim, não consegui fazer quase nada. Não incluía a saladona e tal. Bom, então tá bom, vamos lá medir. Vamos lá medir e pesar. Eu faço isso eventualmente. Tem paciente que eu nem peso porque eu trabalho bastante comportamento. Em 35 dias, uma mulher de 76 anos, 76, eu acho, 78, ela emagreceu 4 quilos. Nossa. Por que ela emagreceu 4 quilos? Porque nós fizemos 2 mudanças que foram a chave para o metabolismo dela se ajustar. E aí ela faz assim, mas você sabe que eu estou muito mais disposta mesmo? Lógico que tá, a gente está com a planta correta no momento correto para que ela tenha disposição e para que ela saia do sofá. Uhum. Ela saiu do sofá. Ela saiu para a vida. Uhum. O marido dela não voltou na consulta porque ele não gostou de alguns conselhos que eu dei. Sinto muito. Sinto muito. Acontece, sim. Como eu já tive uma senhora, essa também é outra. Nossa, essa foi divertidíssima. Ela passava em consulta comigo e tudo bem, ela vinha e ela começou a melhorar muito. A disposição dela começou a melhorar muito, isso faz o quê? Uns 15 anos. E ela vinha, ela começou a ficar disposta, ela começou a sair com as amigas de tarde, aí ela tinha as amigas da igreja que ela bordava, aí ela começou a ter uma vida ativa. Até um dia que ela chegou para mim, ela disse assim para mim, eu tô pensando em fazer a faculdade da terceira idade. Falei, vai sim, vai dar super certo. Na consulta seguinte, aparece ela com um cão de guarda dela, né? Não era o marido. Veio um cão de guarda pronto para me morder. E ele ficou 15 minutos bufando. E eu tentando fazer amizade com ele. Falei assim, o senhor quer uma aguinha? O senhor quer não sei o quê? O senhor viu como ela tá, né? Como ela tá disposta, que bacana. Agora vocês podem viajar, vocês podem sair. E ele não me respondia. Ele com a cara muito feia. Eu falei, fica meu amigo, né? Chegou uma hora que eu falei, fica meu amigo, por favor, dá o dedinho, vamos ficar amigo. Aí ele fez assim, eu quero saber por que você mandou ela estudar. Aí eu falei, não fui eu que mandei ela estudar, ela quer estudar. Eu só falei para ela que ela pode estudar fisiologicamente, mentalmente, ela está capaz. Não é porque ela está beirando os 80 anos que ela não pode estudar. Uhum. O senhor também podia ir, por que o senhor não vai junto? Vai lá. E o ciúme? Ele falou assim para mim, ela vai encontrar outros homens lá
Falei, então vai junto. Vamos trabalhar aqui umas coisinhas para o senhor se garantir também. Não ficar... Vai junto. No final das contas, ele saiu de lá meu super amigo. Aham. Aí eles continuaram meus pacientes por um bom tempo. Ela fez 3 anos de faculdade e ela só parou quando realmente o quadro de demência se instalou. Ai, sim. Ela já estava com bem mais de 80 e o quadro de demência se instalou. E aí ele a trazia e aí ele olhava para mim e ele fazia assim, fala com ela. Ah, Aí ele fazia assim, ela ainda lembra de você e do que você fala. Então fala com ela. aham. Ai, que E legal. é muito bonito, né? Aham, Como a muito gente legal. muda, como a gente com algumas atitudes que podem parecer bem simples, a gente pode melhorar a vida dos Não, outros. com certeza. Só em ouvir e o entender, né? O nutricionista, o profissional da saúde como um todo, é importante que a gente consiga entender o que o paciente está pedindo. Não é um protocolo feito, não é uma fórmula mágica, um negócio que já é pré-programado. A escutativa, né? Isso, a demanda dele, a dor dele, e a gente precisa trabalhar em cima do que ele quer, e não necessariamente do que a gente Sim. escolhe que é melhor, né? E essa questão do sono, Van, também enfim, utilidade pública, né? Porque hoje as pessoas realmente elas utilizam ou muito medicamento para dormir, indutor de sono, benzodiazepínico, que a gente sabe do problema que isso tem, né? Não precisa nem ser a longo prazo, não. Principalmente o benzodiazepínico em relação a alterações de memória, a parte cognitiva. E aí a melatonina, ela também entrou agora como... né, tem gente que vê a melatonina como, pronto, salvou minha vida porque eu vou retirar a medicação. Mas nós sabemos que muitas vezes não é melatonina que esse paciente precisa utilizar, né? E aí tem aquelas plantinhas que tem a fitomelatonina, então a gente sabe, tem a fitomelatonina. Da cereja, excelente. Isso, tem o kiwi, né? Tem. Então, A gente não tem extrato de kiwi, né? tem que comer a caixa dos kiwi inteira, né? Que complica. Mas assim, em termos de efeito fisiológico, a fitomelatonina, ela tem exatamente o mesmo papel da melatonina. Ela tem. Ela atua É a nos mesma? mesmos receptores, ela tem a ação melatonina-like, então ela funciona muito bem. Ela funciona muito bem. Eu acho que ela é uma excelente saída para crianças, porque tem muita criança hoje usando melatonina. E eu acho que a fitomelatonina para crianças é uma excelente saída, porque a gente tem, mais uma vez, o efeito protetor, neuroprotetor da cereja, né? Nós temos o efeito antioxidante e neuroprotetor daquele extrato, o efeito entourage da fitomelatonina ali. Esse é um aspecto. Eu acho que a gente tem também, não é só a indução, porque muitas vezes essa indução é feita pelo phytocherry, mas a gente consegue fazer a manutenção desse sono com extrato de mulungu ou Isso. passiflora. Aí é onde entra o GABAérgico, né? Exatamente. Eu gosto muito de mulungu. Eu gosto muito de mulungu. Acho que é uma planta muito segura. Ela tem um efeito de redução de dor. Então, ela melhora muito essa parte anti-inflamatória e de redução de dor. Para pacientes que, como eu, tenho dor neuropática, eu tenho esclerose múltipla, né? E a característica da minha esclerose é a dor. Eu sinto muita dor muscular. Então, para mim, a hora que eu tomo mulungu, se eu faço mulungu com magnésio, é sensacional. É aquela noite que eu durmo muito bem e que eu acordo disposta para o mundo, né? Porque é isso que acontece. Quando você dorme bem, você acorda disposta para desbravar o mundo. Então, acho que tem esse aspecto. A passiflora também, a passiflora edulis ou incarnata, o maracujá, qualquer que seja o tipo, ele, em função dos compostos harmônicos, ele também tem uma ação muito importante em manutenção de sono. E a camomila também, né, em graus diferentes. Mas se a pessoa já vem para mim com problema sério de sono, minha primeira escolha sempre vai ser mulungu. Ele é sedativo, ele não dá torpor no dia seguinte, né? Porque tem muita planta que a pessoa fica sentindo o torpor no dia seguinte. Eu, com melatonina sintética, para mim, em doses acima de 1 miligrama, eu fico nocauteada na manhã seguinte, Eu também. né? E eu respondo a dose de suplemento mesmo, a 0,20, né? 0,4 às vezes. Com a fitomelatonina,
eu não preciso chegar na dose recomendada. A dose é de 10 gotas, eu com 5 gotas eu estou muito bem e durmo muito bem. Uhum. Mas eu acho que fazer essa análise ampla ali é muito importante. Fazer a higiene do sono também, né, Aham. gente? Não, por favor. Meu santo marido, ele trabalha com eventos, né? Nossa. Ele tem produção de foto, vídeo, faz gravação de aula, podcast e festas. Então a vida dele foi dormir 3 horas da manhã. Uhum. Então para ele 10 horas, ele está pensando em jantar. 10 horas eu já estou indo para a cama. E tá tudo bem, a gente entrou aí no equilíbrio, né? Durante uma fase eu tentei jantar com ele, me faz muito mal. Ele tentou jantar comigo, mas para ele é café da tarde, né? Eu janto até 8 horas da noite. Então para ele era só o cafezinho da tarde, aquilo ali. E a gente não se adaptou. Então o que ele faz? Ele faz uso de melatonina, ele faz uso de fitomelatonina às vezes, é tigrão, né? Mas, assim, ele toma triptofano, ele usa o triptofano e o magnésio mais um extrato de mulungu. E aí deu super certo. Olha aí, ó. Resolveu Resolveu. a vida dele. Mas aí ele toma na hora que ele quer, né? Lá para 1h30 da manhã. Mas já tá melhorzinho Mas do já que tá o melhor. original. Exatamente, já tá melhor. E a gente também tem húmulos lúpulos. Sim, Para sim. estímulo de síntese de GABA, né? Estimulando a enzima que faz a conversão de glutamato em GABA. E também tem a centelha asiática. Me lembrei agora, né? Que as duas têm esse efeito GABAérgico. Ou seja, aumenta a produção de GABA. E o GABA é o neurotransmissor inibitório, né? Então, ajuda a relaxar, controle de ansiedade, modulação de dor. Então, eu me lembrei dessas duas plantas. E eu também li um estudo sobre a centelha asiática, húmulos lúpulos, tendo fitoestrógeno. Sim. Então, para aquela mulher ali na perimenopausa, na menopausa, onde a produção de GABA já vai para os beleléu, a serotonina para o outro lado e o estrogênio caindo, então o húmulos lúpulos também pode ser pensado como algo interessante para ansiedade, para sono e como fitoestrógeno, né, Van? Ele pode ser pensado e principalmente se for combinado a dadziine e a genisteína do trevo vermelho, que o trevo vermelho ele é protetor contra a célula tumoral de mama, né? Aham. Então a gente tem um efeito aí bem bom. É uma boa combinação. Pois é, eu curto. E poucas pessoas conhecem húmulos lúpulos e lembram dele na hora de fazer a prescrição. Eu acho que ele também ainda é meio... Ele está mais em produto pronto, né? Isso. Em produto pronto ele está sempre ali presente. Isso é bom. Aham. A gente tem a valeriana também, né? Lembrei de Sim. produto pronto, eu lembrei de valeriana. A valeriana é o pior odor. Nossa, É o do pior universo terrestre. É produto pronto de valeriana, empestei a casa, né? Então, E o assim, chá? Antes eu levava, para todas as aulas que eu dava, eu levava uma maleta com um pouquinho de cada planta para as pessoas olharem, saberem, né? Para fazer aquela ambientação. E meu carro vivia muito mal cheiroso. Aí eu falei, bom, não levo mais valeriana, né? Aham. Aí o meu médico, meu geriatra, uma época ele falou, não, você precisa usar alguma coisa, vamos usar o Remileve, que é valeriana. A minha cozinha, eu deixava lá, a minha cozinha ficava, parecia que tinha bicho morto ali há 15 dias, porque o odor é muito forte. E aí, na época eu estava com outro marido, né? O meu ex-marido, ele dizia assim, você dorme mesmo, né? Nocauteado pelo mau cheiro, né? Fala, às vezes é isso, às vezes tá nocauteada pelo mau cheiro mesmo. Aham. Valeriana é Valeriana é cruel. power. Eu já fiz chá de valeriana, não dá. Não dá. Não dá. Você enjoa pelo cheiro. Isso. Não é o sabor, é o cheiro que te nauseia. Aí não funciona. Isso. Não funciona. O mulungu também não é o mais cheirosinho de todos, não. O chá de mulungu, né? Mas ele é mais neutro, né? Aham. Combina mulungu com valeriana, você dorme porque você quer fugir da realidade. Eu sou chegada num chazinho, viu? Eu curto um chazinho. Esquecemos. Eu lembrei agora da Melissa officinalis também, a cidreira, né, Van? Maravilhosa, Nossa, maravilhosa. ela é uma das minhas preferidas para ação gabaérgica. A Natu tem um chá, um mix de planta que chama Meu Sossego. Eu sei. E aí o Meu Sossego, ele tem essa combinação, né? De menta com camomila, com
a melissa. Além de ser muito gostoso, realmente são plantas que estão ali numa combinação específica para relaxamento. Uhum. E que funcionam, funcionam como chá. Né? Você pode tomar como chá e vai funcionar. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas acham que o chá não funciona, que só a forma farmacêutica funciona. Não, o chá também funciona e funciona muito bem. E está tudo certo, né? Cada um reage de um jeito. Isso. Né? Os meus afilhados, amanhã meu afilhado faz 10 anos e eles são criados pedindo um chá em alguns momentos. Né? E quando dá umas 7 horas da noite, os dois têm TDAH, a maior, que tem 11 anos e meio, ela faz assim: vamos, né, mamãe? Está na hora do chazinho. Aí fala: ai, que delícia, ai, que bom ouvir isso, né? Uhum. E aí faz um chá ou de melissa, ou de hortelã, ou de camomila, faz uma plantinha só. E eles curtem aquele momento, né? Porque realmente é para isso. É o ritual, vou fazer o ritual do chá. Eu vou separar a planta, eu vou separar a xícara, então eu vou querer a xícara mais bonita. Ou a mais bonita para aquele momento, é aquela que me remete a momentos que são muito legais. Aí vou ferver a água, enfim. Todo aquele momento é um tipo de meditação, que é a meditação ativa. Eu estou colocando toda a minha atenção, tenho atenção plena naquela atividade. Com atenção plena naquela atividade, eu já comecei a relaxar pura e simplesmente pela meditação ativa de preparar o chá. Eu curto um chá. Tenho coleção das canecas, coleção de bule, de garrafa. Tenho tudo e morro de ciúme. Os meus meninos também, principalmente o mais novo, que tem TDAH. Porque ele percebe o efeito benéfico do chá. Sim. Então ele já pede. Só aí eu ganho aqueles chás bem chiques, aquele chá bem caro, né? Mãe, eu quero aquele. Eu digo: ok, eu já tenho uma pessoa que eu tenho que repartir meu chá agora. Mas mãe é frouxa, mãe reparte. Faz parte. Sim. Aí eu já escolho o dele, o meu, já tenho um ritualzinho. E ele também usa fitoterapia. Por conta do TDAH, eu tenho, assim, gostado da combinação de algumas substâncias para ele. E eu comecei a usar recentemente o extrato de menta espicata, né? É o extrato de menta padonizado em ácido rosmarínico. A padonização dele é ácido rosmarínico. E ele tem aumento de BDNF, além de aumentar níveis de acetilcolina, né? Então, quando a gente começa a pensar agora no TDAH, que é uma coisa que está tão em alta, o extrato de menta espicata, a padronização eu tenho curtido também. E ele já sabe. Filho da nutricionista, cadê meu suplemento? Bem bonitinho. A gente usa o recurso. Ainda bem, né? Com certeza. Eu falo, nasceu na mãe certa ali. Sim. Mas eu vejo assim que não tem como a fruta sair muito longe do pé, né? Eu me vejo todinha, mas no meu tempo não tinha diagnóstico, agora o que deu, no que deu, mas nos nossos filhos a gente cuida, né? Eu na terapia, um dia minha terapeuta, eu fui lá com uma questão de trabalho e ela é a calma em pessoa, né? Ela tem aquela calma irritante. Ela é de Campinas. A Vera olhou para mim e ela fez assim: será que isso não aconteceu porque a sua assistente não tem TDAH e você tem? Aí eu olhei bem para ela, desse jeito eu fiz assim: eu não tenho. Aí ela parou e ela raramente faz isso. Mas ela parou, olhou bem para mim, ela fez assim: ninguém nunca te deu diagnóstico de TDAH? Eu falei: não, porque eu não tenho. Aí ela ficou ali, né, uns 30 segundos. Normalmente ela não fala nada. Ela ficou uns 30 segundos e ela fez assim: tem sim. Foi bem firme. Ela fez assim: tem sim. Você tem um diagnóstico de TDAH e você precisa, em algum momento, trabalhar isso. Eu passei 3 meses pegando estrada, porque eu ia toda semana de São Paulo para Campinas fazer terapia. Eu passei 3 meses pegando a estrada toda segunda-feira de manhã, pensando assim: eu não tenho TDAH. Se ela falar de novo, eu vou desaforar ela de novo. Tem um Todd aí também, não tem? E aí comecei, eu ia lá, eu chegava e contava qualquer outra coisa e não chegava nesse assunto. No final do 3º mês eu olhei para ela e fiz assim: então eu tenho. Vamos conversar sobre isso, vamos tratar. Agora, porque eu comecei a ler, eu comecei a ter consciência de tudo que eu não entendia que acontecia com a minha mente. E aí eu comecei a tratar de outra maneira, né?
É libertador, né? Diagnóstico é sempre libertador. Aham. Eu falo que a Bíblia é certa, né? A verdade liberta. Isso. Qualquer que seja a verdade, ela liberta. Aham. Ah, mas é um diagnóstico ruim. Cara, quando eu tive diagnóstico de esclerose múltipla, eu fiquei exatos 68 dias sem falar nada para ninguém. Eu fiquei 68 dias, nem para minha terapeuta. Ela sabia que alguma coisa muito diferente tinha acontecido, mas eu não entrava no assunto. Porque eu queria trabalhar aquela verdade em mim. Eu queria entender como eu ia comunicar para as pessoas. Eu Uhum. queria entender o que eu ia fazer com a reação de cada um, né? A reação de cada um foi muito única. O meu irmão, ele passou... eu já sabia que eu tinha, ele mora nos Estados Unidos. Eu fui passar um final de semana em Nova York, ele mora em Detroit. Ele desceu para ficar comigo e nós andamos 3 dias, dia e noite. A gente andou muito, muito. Na semana seguinte, sei lá, 2, 3 semanas depois, a minha irmã contou para ele, que era tudo que eu pedi para ela não fazer, ela fez, né? Nossa. Italianada, né? Fofoqueira. Sei. Eu falei assim, ai, não conta, porque eu quero contar para cada um. Ela não aguentou, foi e contou para ele. Ainda bem que ela respeitou e me deixou contar para minha mãe. Mas, a hora que ele soube, o que ele fez? O que vai acontecer? Ele foi para a internet, como é o que acontece hoje. Ele me ligou, ele falou, olha, já estou vendo uma cadeira de rodas motorizada. Nossa. Falei, amigo, eu andei com você. Obrigada, mas eu não estou precisando. Ou seja, eu queria pensar, eu queria estar preparada para o desfecho de cada um, como cada um iria aceitar, né? E eu acho que isso é muito importante, porque essa internalização de qualquer diagnóstico liberta você de várias coisas que você não entende que acontecem. Uhum. E aí você usa uma planta para uma coisa que não tem nada a ver com o seu diagnóstico de base. Ah, tem planta para esclerose múltipla? Não, não tem. Eu trato com 150 mil de vitamina D. Né? Eu faço protocolo Coimbra, todo mundo responde a 40 mil, 60 mil. Eu não respondo. Eu respondo a 150 mil. Faço dieta super restritiva, faço acompanhamento. Essa semana fui e fiz todos os exames. Ou seja, eu faço a lição de casa. Mas não tem uma planta para isso. No momento em que eu estou estressada, aí eu faço uso de todas as plantas, porque o estresse, ele é um gatilho para a crise. Uhum. Ou seja, eu não tenho tratamento fitoterápico para a doença neurodegenerativa, mas para o que engatilha a crise eu tenho. E aí tá tudo bem, olha que bom. Para neuroinflamação, né? Para neuroinflamação. Então você vem trabalhando a toda a fisiologia do seu organismo para que ela, enfim, a doença evolua de um jeito mais lento possível, né? Sim. O meu filho, quando recebeu o diagnóstico de TDAH, que faz muito pouco tempo, eu percebi, mesmo que ele não tenha falado, sabe quando você percebe, ele fala, então que alívio, isso que então eu tem alguma tenho. coisa. Porque no meu colégio eu me esforço muito mais do que os outros para poder tirar nota boa na prova. Eu tiro nota boa, mas eu tô esgotado, mãe. O menino com 11 anos me falou isso. Eu tô esgotado. Porque eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí foi as semanas todas com a psiquiatra, a psicóloga, a neuropsicóloga. Ai, que bom, eu só tenho TDAH. Aí chegou na escola e falou, meus amigos, é o seguinte, eu tenho TDAH, então agora para estudar vai ser assim, nós vamos ter que se adaptar, porque é o jeito que para mim é mais fácil. E mãe, eu quero mudar de colégio para um que se adapte melhor a mim. Pronto, eu via ele entrando numa crise de ansiedade, porque ele achava que ele não podia, não atendia as expectativas Se ele não era capaz, né? Não, ele só tem. Então eu só tenho TDAH. O meu irmão vai ficar com inveja, que o meu irmão mais velho dele queria ter. Mãe, eu tenho TDAH, quero ir na psiquiatra. Foi lá semanas. Felipe, você não tem nada, vai pra casa. Aí Léo chegou em casa, tem inveja de mim, que TDAH tenho eu. Você vai ficar com inveja. Então, e eu falo, Vã, uma coisa. Às vezes a gente recebe um diagnóstico, né, vamos falar aqui de doenças neurodegenerativas, psiquiátrica, neurológica. Eu pergunto assim, quem é que não tem alguma coisa no cérebro para tratar? Sim. Mas um tem TDAH, ou tem transtorno de ansiedade, ou tem depressão, outro tem transtorno de espectro autista, tem insônia. Não tem um cérebro perfeito. E por mais que ele tenha nascido perfeito por um tempo, tem tanto fator externo que muda a fisiologia bioquímica dele, que você sempre tem alguma coisa para consertar. Fala, eu vou ser perfeita sem tomar nenhum suplementozinho. Digo, no mundo de quem ainda? Lá do computador, do videogame.
Porque não existe, sempre tem alguma coisa Então, para ser modulada, né? Eu é acho. interessante, né? Eu me formei 36 anos atrás. 36 anos atrás, a gente acreditava que não existia neuroplasticidade. Nossa, Né? Então, o neurônio morreu, você perdeu o neurônio, né? Fumou uma maconha, queimou o neurônio, acabou o neurônio. E hoje eu sou prova da neuroplasticidade. Porque quando eu recebi o diagnóstico com 47 anos, 10 anos atrás. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fui no primeiro médico. O primeiro médico, eu cheguei para ele e disse assim, você pode, por favor, pedir os exames? Porque eu estou com sintomas que eu acho que são de esclerose, mas eles não se conversam, não é clássico. Era um rapaz muito jovem, foi indicação de uma pessoa para mim, e ele para mim... Não, mas a hora que voltar os exames, ele não vou pedir, por favor, né? Eu estou aqui para isso. Enfim, ele pediu os exames, eu fiz os exames, ele pegou o papel e ele disse assim, tá felizinha? oh, Deu esclerose. Eu fiz assim, eu tô, porque não é um tumor. A esclerose eu convivo, o tumor eu morro, tumor cerebral. Então eu tô feliz. Se o conceito é esse, eu tô feliz, né? Passei os meus 68 dias de luto, né? Porque é um luto de um negócio que você nem sabe se vai acontecer ou não. Fui num outro médico. Fui no primeiro médico do protocolo Coimbra, que eu consegui a consulta, fora de São Paulo. Ele pega as minhas imagens e começa assim, eu estava sozinha, ele começa assim, cadê o Vanderlei? Sou eu, doutor, não é Vanderlei. Aí, não, cadê o paciente que tem esse exame e não está aqui? Eu falei, estou aqui. Por que você está falando isso? Porque toda a área de fala e de motora, de andar, de caminhar, está comprometida. O paciente que está com esses exames não fala e não caminha. Aí eu dei uma gargalhada e falei assim, ninguém me contou isso, porque o que eu mais faço é andar e falar. Eu dou aula em curso de pós-graduação, são 20 horas por final de semana quase. Ninguém me contou que eu não podia andar e muito menos falar. uhum. E aí depois eu fui numa terceira, que é minha médica até hoje, a maravilhosa da Ládia, e ela falou assim para mim, o seu cérebro, olha aqui, ela fez assim, realmente, a área está comprometida, o seu cérebro criou um caminho alternativo. E você fala e anda por causa desse caminho alternativo. Viva o BDNF. Viva o BDNF. Né? Então, assim, tudo que dá para melhorar. E aí é uma decisão, é o que eu falo para todo mundo, é uma decisão. Todo dia você acorda, você pode tomar a decisão do seu dia ser uma meleca, e você pode tomar a decisão de vencer todos os desafios ou tentar vencê-los ao longo do dia. Uhum. Essa decisão faz com que a planta também haja mais ou menos. Porque a gente decide o que a gente vai fazer com tudo no nosso corpo. Olha, durmam com esse relato maravilhoso, tava aqui, nós já... Extrapolamos. Nossa, não, eu ficaria aqui 3 dias, porque a gente não tem força mais. Gente, olha, não tenho palavras para dizer para você, tanto que é o nosso último programa do ano, Van. Ah, Veja que como bom! isso é. Olha Olha o que honra! presente de Natal. Que honra minha! Muito que honra obrigada! nossa, Muito que honra obrigada! nossa. Porque é muito assim, é uma mensagem, um depoimento de esperança mesmo, um depoimento de um relato de força, de amor, de acolhimento e de você colocar em prática tudo aquilo que você prega e realmente viver o efeito dele, né? Porque é muito bonito quando tá no papel, mas você vive isso, vive com os seus pacientes e vive com você. E eu estou muito feliz, assim, de ter presenciado esse relato que eu não sabia. Eu também contei para uns BO lá da minha família, que os BO também não são poucos, não. E eu acho que a gente preenche o coração em encerrar a temporada 2023 com esse depoimento da Van e com esses trilhões de conhecimentos que ela nos trouxe nesses 2 programas, que foi tudo no mesmo dia, vocês percebem no look, mas é 2 programas. Eu até tinha trazido blusa para trocar, né? Mas a gente decidiu continuar. A gente quis quebrar o protocolo, porque todo mundo faz isso, nós fugimos até da barata aqui, então hoje tá tudo alternativo. Foi divertido. Foi, muito obrigada, foi muito divertido. Oh, meu Deus, eu que agradeço, Van, de coração, e quero deixar sempre aqui os estúdios abertos. E o dia, Dani, eu quero ir para falar tal coisa. Venha sempre que você quiser, porque para mim e para todo mundo que ouviu você foi uma honra, viu? A honra foi minha.
Um prazer, e eu volto para falar de composto bioativo da Amazônia, que é muito interessante. Olha, viva a brasilidade, né? É isso aí. Obrigada, viu, Vânia? Obrigada a você, Dani. Adorei. Gente, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, mandar mensagem pra Vânia, que ela sabe tudo, ela sabe só tudo, tá? O que ela não souber é porque não existiu, ninguém decifrou ainda. isso? É assim, é assim. E aí, encerramos o ano com esse programa maravilhoso. O ano que vem é bem rapidinho, quando você perceber, já passou e a gente vai estar aqui de volta. Um beijo. Um beijo. Van, obrigada. Obrigada a você.